Apocalipse capítulo 2, versículo 8 diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Palavra do Senhor para nós nessa noite. Bom, para recapitular um pouquinho o que nós estudamos até aqui sobre essa carta de Jesus à igreja de Esmirna, falamos que essa cidade ela foi fundada nos tempos do rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Falamos que ela também foi colonizada pelos gregos e ela foi destruída ali por volta do ano 600 antes de Cristo, sendo que lá mais ou menos em 200, ou seja, 400 anos depois, 200 anos antes de Cristo, essa cidade foi totalmente reconstruída através do governo de Lisímaco, que vem a ser sucessor de Alexandre o Magno. Isso é já no período entre o silêncio dos profetas de Israel e a chegada do Messias. Então houve 400 anos de silêncio profético. A Bíblia tem esse período, essa página em branco, nós chamamos de período interbíblico. Então ali por volta, na metade ali do período interbíblico do silêncio profético, no governo do Império Romano, liderado por Lisímaco, a cidade foi reconstruída e se tornou a cidade mais próspera e linda da Ásia Menor. Lembrando que as 7 cartas de Jesus no Apocalipse capítulo 2 e 3 são endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, as igrejas então ali dominadas pelo Império Romano. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí você vai perceber que na carta de Jesus a Esmirna há uma identificação muito forte entre a realidade histórica daquela cidade e a realidade presente deles, também em termos de história, com aquilo que Jesus está comunicando ali. Jesus está falando numa linguagem que gera uma identificação. Você percebe isso ao longo de todas as cartas de Jesus a essas igrejas. É interessante ele dizer para a igreja que ele é o primeiro e o último, e que ele esteve morto, mas tornou a viver. Nós lemos isso no versículo de número 8. Essa cidade também esteve morta e tornou a viver. Isso é muito interessante. Uma cidade que morreu e ressuscitou, foi destruída, mas depois se reconstruiu e se tornou infinitamente maior e mais bela. Ela disputava com Éfeso entre as maiores cidades daquela região dominada pelo Império, a região da Ásia Menor. E aquela cidade é uma cidade onde uma forte presença da religiosidade pagã dos romanos. É a primeira cidade que vai receber o templo de adoração a César. Depois de alguns séculos ela vai receber um segundo templo e ela passa a exigir o que nós conhecemos como neocorato imperial, que é o culto ao imperador. Então é uma cidade de alta movimentação, uma cidade com muitos lugares turísticos, de muita visitação de várias pessoas de várias nacionalidades, até porque o centro do culto ao imperador César acontecia em Esmirna.
uma cidade muito bela, uma cidade muito rica, muito próspera. Viver em Esmirna era viver em boas condições de saúde, de educação, de trabalho, de renda, de conforto. As pessoas comiam bem, as pessoas dormiam bem, as pessoas tinham conforto, as pessoas tinham condição financeira, as pessoas tinham prosperidade na cidade de Esmirna. Agora, um lugar muito bom para ser romano, ou cidadão romano, ou província romana, muito bom para ser judeu, porque os judeus ali tinham liberdade de ter a sua sinagoga, de ter o seu culto, de ter a sua liderança eclesiástica e religiosa. Eles poderiam livremente propagar a sua fé. Agora, não era um lugar muito bom para ser um cristão, por uma razão muito simples, irmãos. Quem foi que condenou Jesus Cristo à morte na cruz? A cruz é uma penalidade de qual lei? Da lei de Israel ou da lei romana? Lei romana. A crucificação não estava prevista na lei de Moisés. Pelo contrário, na lei de Moisés está escrito: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Na verdade, a lei de Moisés considera um crime carregado de maldição ser pendurado no madeiro. E para o judeu, ou melhor, para o romano, crucificação era a maior penalidade, que tinha a finalidade de humilhar o criminoso. Não bastava morrer, tinha que ser humilhado, exposto nu. Geralmente a pessoa ficava praticamente nua ou totalmente nua ao ser crucificada. Uma expressão de não faça o que ele fez, porque o lugar daqueles que praticam esses crimes é essa vergonha, é essa humilhação. A cruz, que é para nós o símbolo da nossa fé, da nossa esperança, da nossa salvação, da nossa libertação, para aquele mundo e para o mundo de hoje, é sinal de vergonha, é sinal de desprezo, porque ninguém está disposto a carregar a sua cruz, conforme Jesus declarou durante o seu ministério terreno. Então, esse Jesus morre debaixo da lei romana, crucificado pela guarda pretoriana romana. Os romanos, portanto, tinham uma ojeriza, um desprezo, um desdém para aquela religião que é oriunda desse Jesus de Nazaré. Ele não era uma pessoa benquista naquela região, ele era um criminoso, ele era considerado um homem que tentou desafiar o império de César. Portanto, qualquer cristão naquele tempo, ao assumir publicamente sua fé, estava declarando também um tipo de guerra contra César, declarando que na verdade o Senhor deles não era César, mas Jesus Cristo. Lembrando que a palavra grega para Senhor, que é carregada de Senhor, divino, majestoso, glorioso, essa palavra Kyrios é a palavra usada para César. As pessoas se declaravam a ele: ó Kyrios, ó ave César, Kyrios, declarando que ele é majestoso, que ele é divino, que ele é grandioso, que ele é soberano. E César recebia essa adoração. Não é de hoje que político é adorado, né, irmão? E aí você vê que Jesus Cristo para a igreja também era Kyrios, glorioso, grandioso, majestoso, o Senhor, o Rei. Então qualquer cristão que dizia ser escravo, na verdade a palavra grega é doulos, escravo do Kyrios, Jesus Cristo, Jesus, Cristo é o Messias, Cristo é o escolhido, é o que reúne em si mesmo sacerdócio, reino e ministério profético. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei, ele é Senhor, ele é divino, ele é majestoso, glorioso. Qualquer um que declarava isso publicamente estava entrando em conflito político contra o Império Romano, e o Império perseguia, e a cidade de Esmirna tinha a presença da igreja de Jesus. E aí nós vimos, né, eu não posso ficar recapitulando muito aqui, mas nós chegamos até o versículo 8 para meditar um pouquinho sobre essa questão de ser Jesus o primeiro e o último. Nós falamos que na verdade quando Jesus está dizendo isso, ele está confortando uma igreja que está sofrendo forte perseguição, não porque ela é intransigente, não porque ela é sem noção, desculpa a expressão, não porque ela é uma igreja que não sabe se relacionar
com a comunidade e quer impor a sua fé aos outros. Não, ela está justamente sendo perseguida porque tem sido fiel ao Evangelho e tem buscado com muito amor manifestar o caráter de Jesus. Eles eram perseguidos, portanto, conforme foi prometido nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Eles eram perseguidos por fazer o bem, eram perseguidos por amar as pessoas, eram perseguidos por não querer vingar, não querer ferir o outro. Eles eram perseguidos porque proclamavam a mensagem de Cristo Jesus, a sua esperança viva. Mas diferente de outras igrejas, que nós vamos ver mais adiante, essa igreja, Jesus não tem nada contra a dizer a ela. Nós estudamos a carta de Jesus a Éfeso, e ele vai mostrar para essa igreja, que ela está defendendo a doutrina. Ela é uma igreja que não permite os hereges crescerem, os nicolaítas. Ela não permite os falsos apóstolos ganharem corpo. Ou seja, a igreja estava sendo moralizada pela membresia, uma membresia fiel à doutrina, mas que tinha perdido, abandonado o primeiro amor. Fazia as coisas não por amor a Jesus, não a partir do amor a Jesus, mas fazia com um mero senso religioso de querer exercer poder sobre o outro, de querer muitas vezes se impor sobre o outro, sem misericórdia. Não havia o amor de Jesus, não havia o primeiro amor no seu coração. Então Jesus tinha algo contra Éfeso, mas não tinha nada contra Esmirna. Jesus vai falando para a igreja: eu sou o primeiro e o último. Nós falamos disso semana passada. Logo Jesus está dizendo que Ele é o Criador do mundo, Ele é o primeiro. Pregamos aqui no domingo passado que Deus é o Criador. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, portanto, no princípio não há ninguém a não ser Deus. Ele é autoexistente, Ele é pré-existente, Ele existe nele mesmo, não há ninguém antes dele, e tudo só existe a partir dele. E Jesus Cristo, como também o Deus vivo encarnado, Ele diz que Ele é o primeiro, portanto, Ele é aquele que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Criador, ele é o primeiro. Jesus vai dizer: eu sou o primeiro. É como a palavra do alfabeto grego, alfa, é a primeira letra, ele é o alfa. Mas ele também é o último, ele é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Jesus é o primeiro, Jesus é o último. As coisas começam em Jesus e terminam em Jesus. Eu dei aqui uma palavra dizendo: você pode sofrer, você pode passar por lutas, você pode passar por aflições, você pode enfrentar tentações, você pode cair muitas vezes espiritualmente, até pensar em desistir ou chutar o balde. Mas uma coisa você pode ter em seu coração: não importa o tamanho da luta que você vai enfrentar, lá no final, quando tudo terminar, até quando a tua história terminar e você fechar os olhos aqui na terra e a sua existência terrena findar, quando você abrir os olhos, você vai perceber que a história não acaba, porque lá no último, lá no final, está lá o ômega. O fim também é Cristo, o fim é Jesus. Você um dia vai abrir os olhos e vai perceber: ué, eu não estou morto? Não, porque aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele é o primeiro, ele é o último. Mas ele não é só o primeiro, ele não é só o último, ele é também o meio para se viver, o meio para se encontrar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está confortando uma igreja que está sofrendo muita perseguição. Muitos em Esmirna estavam cansados da perseguição, vendo seus familiares sendo levados para os Jogos Olímpicos. Lá em Esmirna havia o estádio olímpico, e no estádio olímpico muitos cristãos eram lançados para leões com fome. Eles deixavam os leões com fome por muito tempo para poder pegar os cristãos e mostrar: está vendo aqui? Você quer seguir mesmo esse senhorzinho que foi morto na cruz? Olha aqui o teu destino. E colocava o cristão lá, e diz a história que eles se ajoelhavam e começavam a louvar enquanto eram estraçalhados pelos leões.
Esse era o povo de Esmirna, um povo que não tinha riqueza, porque quando você assumia a fé no Evangelho, você perdia portas de emprego, de renda, de conforto, de lazer, de boa alimentação. Imagina você sendo um cidadão de Esmirna e sendo um cristão, chegando e a pessoa percebendo que você não é uma pessoa ali do entorno, porque você tem um jeito de ser diferente, você não participa daquele ambiente cultural. Imagina você querendo comprar alguma coisa, a pessoa olhando para você: vem cá, você é cristão? O cristão não pode mentir. Imagina ele dizendo: eu sou um cristão. Então pega aí rapidinho, vou pegar aqui a fruta mais podre, toma, leva. Eu quero fazer um negócio, eu quero vender minha casa, mas calma aí, você é cristão? Não, então não quero comprar a tua casa. Perseguição política. Muitos deles naquele tempo, só por serem cristãos, pagando impostos, não cometendo nenhum crime, não ofendendo ninguém, não brigando com ninguém, não mentindo para ninguém, não fazendo mal a ninguém, ainda assim sofriam, apanhavam na rua. O que você está fazendo aqui? Você não pode ficar aqui, você não é bem-vindo aqui. E muitos deles eram levados ao martírio. Jesus olha para essa igreja e ele começa a confortar essa igreja no versículo 8, e ele vai dizer exatamente aquilo que aquela cidade experimentou séculos atrás. Ele esteve morto, mas tornou a viver. Como quem está dizendo: olha, a cidade de vocês está orgulhosa de ser quem é, de ter um dia ressuscitado, mas essa cidade, na verdade, ela não sabe o que é a vida. Mas vocês sabem o que é a vida, porque vocês têm como pastor, como sumo pastor, aquele que foi morto, mas tornou a viver. Portanto, palavra de consolação para mim e para você, nessa noite, a partir dessa palavra de Jesus é: meus irmãos, vale a pena ser fiel a Cristo, vale a pena perseverar na fé em Jesus, vale a pena lutar contra o pecado, vale a pena ser fiel à Escritura, vale a pena submeter a Cristo e a sua palavra, porque não importa o que vamos sofrer nessa vida, não importa se um dia virá escassez, se virá outra pandemia, ou se alguma outra catástrofe venha nos visitar, não importa, nós temos aquele que está conosco e é por nós, e diz: eu sou aquele que foi morto, que provou da morte no seu lugar, mas agora tornei a viver para vivificar você e te encher de esperança, te encher de alegria, e você agora pode ter certeza que no final eu vou vencer, no final nós vamos vencer, porque Cristo é a nossa garantia de vitória eterna. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 vai dizer que os remidos, os eleitos, os salvos, diz a palavra: mas eles venceram a serpente, venceram o dragão, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que está implantada neles, e porque em face de morte não amaram a própria vida. Esta é a realidade da igreja em Esmirna, é a igreja modelo para a PIB do Mendanha. Nós precisamos ser fiéis a Cristo e ao Evangelho, como nossos irmãos em Esmirna foram. Eu caminho mais um pouquinho, tenho 5 minutos, mais 5 minutos, por favor. O texto vai dizer, versículo de número 9: conheço a tua tribulação. Ô meu irmão, assim como Cristo conhece aqueles que são os falsos apóstolos, assim como ele vai dizer também que aqui existem judeus que não são judeus, mas são anti-sinagoga de Satanás, Jesus conhece os verdadeiros. A Escritura vai dizer, se não me engano, Naum, capítulo 1, o texto vai dizer assim: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Jesus conhece a gente e conhece a nossa realidade. A palavra tribulação no grego é eclipses, que tem a ideia de pressão, esmagamento, opressão.
talvez você está passando por isso na sua vida hoje. Talvez está sentindo uma pressão muito grande por conta da demanda de ser fiel num mundo de maldade, de infidelidade, num mundo de miséria espiritual. Talvez eu falo para alguém aqui presente nessa noite que tem repensado a fé, porque, irmão, muitas vezes é como Asaf no Salmo 73. Asaf olhou para o ímpio, e o ímpio estava comendo bem, estava com um bom emprego. O ímpio viajava todo ano, o ímpio tinha saúde, os filhos estavam bem. Quantas vezes nós olhamos para o lado ou para os outros e as pessoas aparentam estar numa condição melhor que a nossa? Quantas vezes, por conta de sermos fiéis, por não sonegar o imposto, por não mentir, nós perdemos oportunidade de trabalho, nós perdemos amizades, nós perdemos influência em algum grupo social por conta de sermos aqueles que não envergonham o Evangelho e não são vergonha para o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, como disse um autor certa vez, mas alguns dentre nós são vergonha para o Evangelho, envergonham o Evangelho. Porque não adianta a gente ter um discurso correto e uma vida equivocada. Não adianta a gente confessar Jesus com a boca, mas carregar a impiedade satânica no coração, desejo de vingança, desejo de morte, desejo de iniquidade mesmo, no nível de inimizades. Entendem isso, irmãos? Mas quem busca ser fiel e passa por angústias, o Senhor está falando aqui essa noite: olha só, eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo a sua angústia. Você não está negociando a fé, você não está brincando de ser quem é em Jesus. Eu estou vendo. Eu não sei como você recebe isso no seu coração essa noite, mas se Ele está vendo, irmão, Ele sabe até onde você pode suportar. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que não há tentação nem provação que venha a nós acima do que nós possamos suportar. Se você está sofrendo, é porque você consegue suportar essa dor, cabe em você, você é maior do que essa dor. E vou dizer mais, a dor na vida do cristão tem prazo de validade em nome de Jesus. Você não vai sofrer para sempre, você não vai sentir essa ausência de frutos ou mesmo de abundância, de provisão para sempre. Às vezes falta um pouco, às vezes você perde um pouco, mas em Cristo Jesus, por mais que nós soframos, por mais que nós percamos, a palavra vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será o perigo? Será a nudez? Será a espada? Como diz a Escritura, nós somos entregues à morte como ovelhas o dia todo, somos levados para o matadouro. Mas em todas estas coisas, contra o sofrimento, contra a escassez, contra a fome, contra a angústia, contra a espada, contra a perseguição, contra a doença, contra a oposição espiritual, contra tudo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E diz mais Paulo: por isso eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podemos sofrer em paz porque a nossa dor tem prazo de validade. Repita comigo: eu posso sofrer porque eu sei que em Cristo Jesus não há dor que dure para sempre. Olha para o seu irmão e diga para ele: não há dor que dure para sempre, meu irmão. Termina essa palavra dizendo que o sofrimento que vem por conta de você buscar ser fiel a Cristo, esse sofrimento vale a pena encarar. Há sofrimentos que nós causamos por falta de sabedoria, por falta de amor,
por falta de santidade, mas há sofrimentos que vêm porque nós estamos buscando ser fiéis. Aquele que sofre por conta de ser fiel, ele está guardado na graça e no amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém.